Você já sentiu como se você tivesse chegado num ponto do momento que tivesse com muitas ideias, com muitos pensamentos acelerados, sem saber por onde começar, sua vida parecendo que estava uma bagunça, mas não era o externo, era o seu interno, seus pensamentos que estavam muito acelerados. Eu estava passando por isso e eu não sabia por onde começar, então comecei pelo básico, né? Porque eu sigo esse lema, é o básico bem feito. Então comecei colocando todos os meus pensamentos, os meus sentimentos. Às vezes é aquilo, a gente não quer conversar com ninguém, a gente não quer ouvir opiniões e nem julgamentos. A gente só quer colocar pra fora aquilo que tá nos incomodando e foi o que eu fiz. Esse meu caderninho, eu simplesmente anoto tudo nele, os meus planos, os meus medos. Não é um caderno de minha melhor versão, nem pior, apenas o que eu tô pensando e o que eu tô sentindo. E isso me fez ganhar uma clareza gigantesca. Aconselho muito que quem não tem esse hábito comece a ter, porque isso dá muita clareza, além de que você não precisa ficar buscando sempre ter a resposta com outra pessoa. Às vezes você só precisa buscar ela internamente e na maioria das vezes a gente sabe a resposta, a gente só não tem acesso a ela porque a gente tá tão atolado com as coisas do nosso dia a dia que a gente não tem tempo pra respirar, pra pensar, sabe? Pra realmente se dar conta no que a gente tá pensando. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso e eu também acabei percebendo que muito da minha enxaqueca era por conta disso. Por mais que eu tomasse os remédios, eu sentia minha cabeça doendo demais e era por conta disso, era por conta de eu estar pensando muito e não colocando, sabe, os meus pensamentos em ordem. O nosso corpo, ele sempre nos dá um alerta, sabe? Se alguma dor apareceu é porque algo está desequilibrado, ele está te mostrando, está te alertando que algo não está bem e que você precisa tomar cuidado. E depois de já ter organizado todos os meus pensamentos, ter mais clareza de para onde eu queria ir, o que estava me incomodando, agora sim eu tinha mais clareza para começar o meu curso sobre desenvolvimento pessoal, sobre planejamento do meu ano, porque eu fiz um curso da Mariana Menezes, só que eu estava muito perdida de quais objetivos colocar, e aí eu consegui colocar um tempo e realmente parar para observar e colocar tudo no papel que eu queria realizar nesse ano. Claro que coisas tangíveis, mas também colocando desafios para mim cumprir no longo desse ano. Depois de já ter definido as minhas metas e o que eu esperava do meu ano, eu vim para o Pinterest, que é o meu lugar preferido, e eu comecei a fazer o meu mural dos sonhos. Eu tinha feito o meu no final do ano passado, porém não era assim, algumas coisas já não condiziam mais. E é sobre isso, sabe? Mostrar a realidade que nem sempre a gente vai continuar com os mesmos objetivos. Só que é muito importante que a gente tenha clareza e nem sempre fique mudando, sabe, o que a gente quer. Porque quem muda muito a rota nunca chega em lugar nenhum. Porque quando tá chegando muito perto do objetivo, vai lá e desiste porque acha que tá muito longe. Finalmente consegui colocar os meus pensamentos em ordem e eu coloquei tudo nesse meu caderninho aqui que a minha mãe me deu. E assim, gente, é muito bom a gente colocar os nossos pensamentos em ordem, porque normalmente os nossos pensamentos, eles não vêm numa ordem cronológica, eles vêm normalmente em períodos em que a gente não queria estar pensando muito, e aí vem tudo muito tumultuado, a gente pensa em uma coisa, em outra hora a gente pensa outra, e aí fica muito conflitante. Então, pelo menos na minha vida estava acontecendo assim. Eu tinha muitas ideias, muitos projetos, mas ao mesmo tempo que eu tinha isso, eu sentia que era muita coisa dispersa, sabe? Era um projeto sobre uma coisa, um projeto totalmente diferente, e aí eu precisei sentar e decidir. Uma coisa que eu quero deixar muito clara nesse vídeo é que não foi de um dia pro outro. Eu achava que era assim, né? Você começava a gravar um vídeo sobre organizando minha vida e realmente a pessoa gravava em um dia, e não aconteceu assim comigo, porque nem sempre a gente tem as respostas que a gente precisa no dia que a gente quer. Então eu comecei a gravar esse vídeo já tem quase uma semana. E não queira que as coisas sejam rápidas. Realmente foque nas perguntas, vai em busca daquilo que você realmente quer. E aí na hora que você entender aquilo que você quer, as coisas vão começar a fluir, porque foi assim. Eu comecei escrevendo no meu caderno, depois eu consegui passar pro meu planejamento semestral, anual, e aí eu consegui realmente chegar no meu planejamento mensal. E eu imprimi umas fotos para serem as minhas fotos de recordação do mês, porque eu sinto que no final do ano, quando eu for fazer a minha revisão anual, eu vou conseguir ter em vista, sabe, as coisas que eu conquistei. São algumas pequenas coisas que para as pessoas podem ser, tipo, simples e básico, mas realmente significam alguma coisa. Então agora eu vou sentar e colar essas fotos no meu planner, porque assim, por mais que sejam pequenas conquistas, elas fazem parte daquilo grandioso que a gente tá querendo construir ao longo do tempo. Então vou sentar e colocar
porque o planejamento mensal não é você também só focar em pontos de melhorias, é você olhar para os aprendizados que você teve e olhar aquilo que você conquistou. Então é você ser grato também, porque a gratidão é você olhar para aquilo que você tem, ser grato, sabe? Você reconhecer tudo aquilo que você se esforçou e conseguiu ter naquele mês. Finalizei agora de vez, coloquei aqui as minhas prioridades e vendo aqui uns vídeos sobre organização que eu comprei o mês passado, que eu tava com muita dúvida sobre como me planejar, o que eu ia colocar, sabe, em cada dia da semana, como eu ia estruturar um plano de ação. Eu realmente precisava investir nisso e foi assim, gente, a viradinha de chave. E aí ela fala, né, que a gente nem sempre no foco da semana a gente vai ter só uma coisa. Então eu coloquei aqui 2 coisas que são muito importantes e algumas outras prioridades que tem a ver com o foco da semana, mas com algumas outras coisas. Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro, se eu não me engano, e eu não planejo toda a minha semana hoje porque eu não sei o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu tenho um dia fixo pra ajudar minha mãe na casa, eu tenho um dia fixo pra poder fazer produção de conteúdo, só que eu tenho hábitos fixos todos os dias. E aí eu não coloco um horário, só que na minha cabeça eu meio que já imagino como vai ser a minha rotina. Eu preciso organizar um pouquinho isso, porque conta que eu vou mudar a academia o horário agora, que eu tava indo às 6 da manhã, eu vou passar aí às 7, mas isso, tipo, é só uma mudança, assim, de troca mesmo, mas nada demais. Outra coisa também que eu tive um insight me organizando agora é que eu queria, tipo, ter todas as ideias de conteúdo que eu precisava, porque na minha cabeça faz muito sentido eu ter todas as ideias, saber como que vai ficar meu feed, mas eu não tô conseguindo. Isso vai ficar então pra próxima semana, pra mim conseguir me organizar melhor, pra mim ter um olhar mais aguçado, sabe, das coisas. Não adianta eu sentar aqui hoje e falar, vai sair hoje, porque não funciona assim, a nossa mente nem sempre está no dia de criação, de olhar as coisas com um olhar mais aprofundado, um olhar mais inspirador, mais... enfim, eu tô indo aos poucos, eu já consegui colocar bastante coisas no papel, a minha vida já tá mais organizada, eu sei onde eu tô errando, no que eu preciso melhorar, já sei o que eu conquistei nesse mês que passou, sei o que eu quero conquistar pra esse. Agora eu tenho certeza que a minha vida tá assim, 99% encaminhada e que as coisas vão dar muito certo, então é isso que importa. Na segunda, eu já sei basicamente o que eu preciso fazer, então eu sei que eu não vou colocar muito pra gravar conteúdo na segunda, por conta que eu tenho que passar pano na casa, por exemplo. Então eu não vou colocar muitas coisas pra fazer. Só que, por exemplo, o Reels é uma coisa que ceninhas eu posso gravar. Então eu preciso me planejar pra ver quais cenas eu posso gravar na segunda. Mas basicamente isso, eu consegui refletir bastante. Eu vou mostrar pra vocês, abrir um pouquinho aqui, do quanto que eu escrevi. Porque, gente, teve uma frase mudando de assunto que não é tão mudando de assunto assim, que eu li esses dias que faz muito sentido. A gente foca, às vezes, tanto em encontrar uma resposta, que às vezes a gente nem sabe qual é a pergunta. O que a gente está tentando resolver? Outra coisa que também mudou muito a minha vida e tem ajudado muito a resolver várias coisas é me questionar, porque às vezes eu queria muito organizar tudo, resolver tudo pra todo mundo. Aí agora eu paro e pergunto, esse problema é meu? Foi eu que causei? Eu consigo resolver? Se não é um problema meu, se a pessoa que deveria estar resolvendo não tá, cara, eu não vou resolver, porque não é um problema meu e a minha vida já tá, tipo, super agitada, cheia de demandas, então a pessoa que se vire. Porque se nem a pessoa tá a fim de resolver, quem sou eu pra querer resolver? Mas enfim, ó, esse caderninho eu comecei a usar ele esse ano. Não vou mostrar tão específico, porque são coisas bem pessoais mesmo.
Eu acredito que eu já tenha falado pra vocês como que eu fiz cada anotação, né, do que eu fiz, mas basicamente tem essa aqui são folhas de meta, tipo, metas, assim, gente, são metas, nem sempre os nossos objetivos, eles vão ter, por exemplo, plano de ação, que nem eu coloquei aqui que eu quero ir pra academia 5 vezes na semana, que eu quero fazer extensão de cílios, que é uma coisa que eu queria muito ano passado, só que eu não me organizei financeiramente, eu não fiz. Então, são várias coisas, mas são micro metinhas, sabe? São coisas pequenas. Aí aqui eu tenho os meus progressos das redes sociais. E aqui basicamente começa a minha reflexão sobre a minha vida. Então, basicamente, eu escrevi bastante coisa. Sempre quando eu tô muito em dúvida ou, assim, muito confusa, eu venho e escrevo. Porque às vezes escrevendo, eu pego, puxo um ponto lá de cima que se conecta com o que eu tô pensando mais lá pra frente e aí começa a fazer sentido. Então eu digo muito que vocês comecem a escrever porque assim é um divisor de águas. Às vezes você não tem com quem desabafar ou simplesmente você não quer conversar com ninguém. Isso é uma ótima ferramenta, viu? E aí você não precisa escrever com medo de que alguém vai achar. É literalmente pra você escrever como se ninguém nunca fosse encontrar esse caderno. Então, seja livre para escrever o que você quiser. Não é só sobre ser a sua melhor versão, é você escrever também sobre sua pior versão naqueles dias que você não tá bem. É realmente para desabafar tudo, seus pensamentos, enfim. Seja livre, escreva o que você quiser e aí vocês vão ver a mágica que é você poder escrever e ser livre com os seus pensamentos. Então é isso, essa foi a organização da minha vida. Gente, eu me sinto 10 mil vezes mais livre, assim, pra começar a semana, sabe? Como é bom me organizar e agora ver que tudo tem sentido, eu sei pra onde ir. E assim, se vocês estão querendo começar a organizar a vida de vocês, não acha que é organizando o ambiente que nem eu imaginava, sabe? Ah, eu vou fazer minhas unhas, vou me cuidar, isso é importante também, porém não é o principal. Enquanto você não souber quem você é, aonde você quer chegar e quais são os seus principais objetivos, sua vida ela não vai ser organizada, você não vai se sentir organizada. Antes eu achava que se organizasse o meu ambiente, se organizasse a minha aparência física, tudo iria se resolver, por isso que na maioria das vezes, quando eu gravava pro meu outro canal, eu nunca me sentia organizada, porque no fundo eu terminava fazendo tudo isso, mas o meu mental ele continuava bagunçado, nem sabia por onde começar com as minhas metas, os meus objetivos, o que eu queria de vida, e agora eu entendo e eu sei por onde começar. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, não sintam vergonha, comentem aqui embaixo que eu tô aqui pra ajudar no que eu puder. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!